Hola, bienvenidos a 99%, el ciclo de entrevistas centrado en la metodología, el rigor, la disciplina necesarias para alcanzar la excelencia. Hoy nos acompaña Deltan Dallagnol, el gran fiscal de la Força da Tarefa que desarrolló Lava Jato, la investigación sobre corrupción y delitos de cuello blanco de Brasil y toda América Latina. Nos centraremos con él precisamente en cómo desarrollar una investigación compleja que permite romper con un circuito, un sistema, el mecanismo de corrupción e impunidad. ¡Vamos! Deltan, muchas gracias por acompañarnos. Un verdadero gusto. Primero, ¿cuáles son los números actuales del Lava Jato? É uma alegria estar com vocês, com os ouvintes e telespectadores de La Nación Más. E a Lava Jato é um caso que é um terremoto que abalou a impunidade dos círculos de poder. Ela avançou por uma série de novas técnicas de investigação e alcançou alguns resultados que antes eram inimagináveis no Brasil. Hoje, mais de 280 pessoas foram acusadas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Mais de 120 já estão condenadas a penas que somam mais de 1.900 anos de prisão. Mas não são só resultados em termos de punição, também em termos de recuperação do dinheiro desviado. Nós já alcançamos mais de 3 bilhões de dólares em termos de compromissos de ressarcimento por parte de réus e empresas que decidiram colaborar com a justiça. Nós conseguimos também a repatriação de mais de 16 vezes tudo que os outros casos criminais brasileiros em conjunto na história conseguiram. Ou seja, é um caso que quebra os parâmetros em termos de abalar a impunidade no Brasil. Y para que quede bien claro, porque uno de los aspectos que siempre se ha planteado aquí es que si esto estaba centrado contra Lula o contra determinados empresarios. Aquí han condenado a figuras políticas de ¿cuántos partidos políticos? Apenas a colaboração de uma das empresas envolvidas nessa investigação indicou práticas ilícitas de 415 políticos de 26 diferentes partidos. Pessoas de diferentes partidos já foram para a cadeia. Um dos principais opositores do partido do ex-presidente Lula, Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, logo que ele perdeu o foro privilegiado e pôde ser alcançado pela Justiça de Curitiba, ele foi preso, condenado e está na cadeia. A nossa atuação é técnica, imparcial e apartidária. Y ahora vamos, este fue el qué, y ahora vamos con el cómo. ¿Cómo lo hicieron? A Lava Jato é um caso que avançou com base em um novo modelo de investigação, o apoio da sociedade e uma série de sortes, tendo como pano de fundo um avanço institucional que vem desde a Constituição Brasileira de 1988. Quando nós olhamos para o novo modelo de investigação, nós vemos que ele teve 4 pilares. O primeiro pilar foram colaborações premiadas. Cada réu ou empresa que queria colaborar com a justiça precisava trazer informações e provas sobre crimes até então não conhecidos. Quando se junta essa informação com o fato de que nós temos mais de 160 colaboradores, passa a se entender como que esse caso evoluiu como uma bola de neve, um efeito dominó. Em segundo lugar, cooperações internas e internacionais. Nós quebramos também o recorde em termos de relacionamento com outros países. São mais de 500 pedidos de cooperação que foram enviados ou recebidos em relação a mais de 50 países espalhados ao redor do globo. Em terceiro lugar, houve uma estratégia de fases. Fases são momentos em que nós cumprimos buscas e apreensões, prisões, e as fases se sucederam como num filme eletrizante. A cada 2 semanas existiu uma nova fase da Lava Jato, expandindo as investigações. E, por fim, houve um novo modelo de comunicação social. Num caso grande, de grande magnitude, contra pessoas poderosas, é impossível que pessoas sem poder, como juízes e promotores, ou com poder relativamente pequeno, possa avançar sem
sem o apoio da sociedade, sem que a sociedade esteja conosco. E nós precisamos lembrar que vários dos investigados e réus, eles controlam máquinas de comunicação em diversos lugares do país. Por isso, nós precisamos criar o primeiro website de um caso criminal na história do país. Nós fazemos entrevistas coletivas a cada grande acusação e nós estamos sempre abertos, de acordo com a orientação de profissionais de comunicação do Ministério Público, a entrevistas para informar a sociedade. Como reaccionou a sociedade brasileira ante isto? A sociedade foi às ruas, mais uma vez, aos milhões de pessoas. Mas mais importante do que as ruas, a sociedade civil brasileira se fortaleceu. O Brasil é tradicionalmente um país com Estado forte e sociedade civil fraca. O que nós vimos desde o começo da Operação Lava Jato é que a sociedade civil foi ganhando músculos. Uma expressão disso foi uma campanha que existiu em favor da aprovação de um grande pacote anticorrupção, que foi chamado de 10 medidas contra a corrupção. Ele tinha 3 objetivos: prevenir a corrupção, diminuir a impunidade e recuperar o dinheiro desviado. Era composto de 20 projetos de lei. E eles foram levados ao Congresso Nacional como um projeto de lei de iniciativa popular assinado por escrito por mais de 2 milhões de brasileiros. 2 millones. 2 milhões de brasileiros. É muita gente. Voy al paso previo que usted mencionó, que es cuando las delaciones premiadas se convirtieron en una bola de nieve. Ahora, lo más difícil, me imagino, fue la primera delación premiada. ¿Cómo lograste la primera? ¿Cómo se logra que un acusado pase de ser un acusado que niega todo y clama su inocencia a les voy a contar lo que sé? Hugo, você foi muito perspicaz nessa observação. O mais difícil é exatamente a primeira. A primeira é o turning point. E a primeira é mais difícil justamente porque em países como Argentina, Brasil, nós vivemos uma impunidade histórica de pessoas poderosas. E é muito difícil romper essa impunidade. E quando a pessoa tem uma larga avenida de impunidade, ela não vai colaborar com a justiça. Por que ela vai reconhecer os crimes que ela praticou, devolver o dinheiro desviado, se submeter a uma pena ainda que reduzida e entregar uma série de informações sobre novos crimes até então ocultos, se ela consegue impunidade? Ela não vai fazer isso. No Brasil, foi essencial para que a Lava Jato existisse a existência de um caso prévio. Foi um caso chamado de Mensalão, em que se identificou que se pagavam mesadas para vários parlamentares a fim de que eles apoiassem o governo. E nesse caso, um dos lavadores de dinheiro, um dos operadores que fazia as negociações, as entregas de dinheiro, ele foi condenado a quase 40 anos de prisão. No começo da Lava Jato, houve uma resposta firme do judiciário contra os corruptos. Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, 2 atores centrais nesse caso, foram presos e mantidos presos e eles tinham o fantasma daquela pessoa condenada a quase 40 anos de prisão. E, na palavra dos advogados deles, eles não queriam se tornar essa pessoa. Essa pessoa é Alberto Youssef? Essa pessoa anterior era Marcos Valério. Foi uma pessoa que fez as operações no caso Mensalão e que recebeu essa pesada condenação. ¿Sería posible investigar delitos de cuello blanco sin arrepentidos? Eu diria que, em relação à corrupção, é impossível a expansão de investigações de modo célere, de modo eficiente, sem esse instrumento. Por quê? Porque a corrupção é um crime que acontece entre 4 paredes, aos sussurros, existe um acordo de silêncio, não deixa testemunhas e mesmo o pagamento do dinheiro é feito por uma série de atos de lavagem de dinheiro que fazem o dinheiro sujo parecer limpo. Alguém pode dizer, não, mas é só identificar o que de errado a pessoa fez. Mas na corrupção, às vezes o ato pode ser legal ou legítimo. Imagine um parlamentar que vende o seu voto. Ele tem plena liberdade para votar no sentido A ou no sentido B. O que ele não pode fazer é vender o voto, é votar no sentido A ou B recebendo propina. Mas quando você olha simplesmente o voto dele, você não consegue, pela posição que ele tomou, identificar se ele se corrompeu ou não. Isso faz com que a investigação desse tipo de crime seja muito difícil. Quando vem um colaborador, ele lança luz sobre um labirinto probatório. Veja que ele não nos conduz ao final do labirinto. Você precisa ainda seguir os passos e colher provas.
porque ninguém vai acusar ou condenar alguém simplesmente com base na palavra do colaborador. Mas ele lança luz sobre o labirinto probatório, mostrando qual é o caminho mais provável em que serão colhidas evidências. E se forem colhidas evidências fortes o suficiente, elas serão usadas para acusações e, se for o caso, condenações. Usted plantea que puede haber distintos caminos para avanzar. ¿Y cómo prioriza o cómo selecciona por qué camino construir las evidencias? É como se fossem frutos de uma árvore. Os frutos eles vão amadurecendo com o passar do tempo e você vai colhendo os mais maduros. Do mesmo modo, numa investigação, você avança simultaneamente em diferentes direções. Conforme essas direções ficam maduras, conforme você tem a prova de que os crimes aconteceram, concreta, materializada, e de quem foi o autor desses crimes, você formula acusações e produz prova em juízo, buscando, se for o caso, a condenação criminal. ¿A qué denomina usted la estrategia de fases? Essa estratégia de fases foi uma estratégia que se adotou de realizar buscas e apreensões e prisões sequenciais, a cada cerca de 2 semanas, numa série eletrizante que fazia as pessoas ficarem conectadas como se fossem séries televisivas, séries, por exemplo, do Mecanismo. E as pessoas ficavam conectadas com o caso. 2 semanas depois de uma fase anterior, as pessoas já esperavam quem vai ser preso agora, quem vai ser derrubado agora, corrupção de quem vai ser revelada. E as pessoas se conectaram no caso. Agora, o mais interessante tecnicamente em relação a essas fases é que os órgãos de investigação, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, passavam a focar sobre os mesmos fatos e trabalhar para produzir resultado em relação àqueles fatos dentro de uma perspectiva curta de tempo. Porque quando você prende alguém, você tem que avaliar se vai acusar ou não dentro do espaço de 30 a 35 dias. E nós nos concentrávamos naquela fase, naquele caso, para oferecer uma resposta, se fosse o caso, depois desse período de tempo, consolidando um resultado a cada fase. Ahora vamos al cómo dentro del cómo. ¿Qué es el modo disciplina? Quando existem grandes desafios na vida colocados diante de você, você precisa fazer opções se você quer resultados. Você precisa focar em direção a uma determinada tarefa ou atividade que precisa ser realizada. Vários dos procuradores, assessores, policiais, juízes que trabalham nesse caso, trabalham de modo abnegado. Abrem mão de finais de semana, de noites com a família, muitas vezes, para se dedicar a esse caso. Nós sabemos que isso é um desafio, mas existem momentos na vida que exigem um esforço cívico maior de cada um de nós e nós vivemos um desses momentos. Nós ainda não chegamos a um ponto de virada no Brasil contra a corrupção, mas nós nunca estivemos tão perto dele e o nosso compromisso é fazer o nosso melhor para aproveitá-lo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hiciste esto? Muitas pessoas acreditam que nós lutamos contra a corrupção para colocar pessoas na cadeia. Elas estão erradas. Pode até ser que colocar pessoas na cadeia seja uma questão de justiça, mas o que nos motiva a lutar contra a corrupção é o sofrimento que ela causa. É a aflição nas filas dos hospitais, são as mortes causadas por falta de água e esgoto tratado, é a desigualdade de oportunidade. Acá hay algo más de fondo, porque por tu trabajo podrías concentrarte en el doleiro o podrías concentrarte en el robo puntual. ¿Por qué aquí decidiste ir a lo sistémico? ¿Por qué fuiste más profundo? Normalmente não é uma decisão. Isso você trabalha de acordo com as oportunidades. Você deve, como agente público, explorar todas as possibilidades. Mas não é sempre que se abre diante de você uma série de linhas de investigação. Veja que, para você compreender isso, você tem que entender como funcionou a colaboração de Paulo Roberto Cossa, que foi o começo da Big Bang da Lava Jato. Até então, nós tínhamos apenas prova de lavagem de dinheiro de cerca de 26, 27 milhões de reais. Quando Paulo Roberto Cossa vem colaborar, ele reconhece que existia sim corrupção naquele contrato daquela empresa que nós entendíamos que era a origem do dinheiro que ele lavou. Mas ele fala, veja só, não existia só corrupção nesse contrato. Existia em todos os contratos dessa empresa. Mas espera aí, não existia só em todos os contratos dessa empresa. Existia também em todos os contratos de todas as empresas da minha área. Nós precisamos entender que ele era uma espécie de Deus dentro da Petrobras. Um diretor da Petrobras gerenciava orçamentos maiores do que muitos ministérios no Brasil.
E aí ele prossegue dizendo que, olha só, não são todos os contratos de todas as grandes empresas na minha área. Isso acontece nas outras áreas da Petrobras. E provavelmente acontece também em outros órgãos federais do Brasil. Isso nos deu uma perspectiva completamente diferente. Isso nos deu um território para nós avançarmos muito maior. E em seguida vieram outras colaborações, como nessa espécie de efeito dominó, que foram nos trazendo informações, provas sobre crimes praticados em uma série de órgãos públicos, o que nos permitiu fazer o diagnóstico do mecanismo. ¿Sufrieron presiones? A maior tipo de pressão que se sofreu a partir do Ministério Público Federal em razão da sua ampla independência no Brasil é a pressão da imprensa e é a pressão da reação dos investigados. Os investigados reagem atacando as instituições, por exemplo, com projetos de lei contra supostos abusos de autoridade que objetiva amarrar investigações legítimas contra poderosos. Reagem com projetos de lei para atacar os instrumentos de investigação, tentando derreter a colaboração premiada. Reagem com projetos de lei para esvaziar os resultados da investigação, tentando, por exemplo, anistias. Ou reagem ainda atacando a credibilidade da investigação e dos investigadores, criando narrativas e notícias falsas na internet. Tudo isso gera uma série de pressões, além, é claro, do interesse e da cobrança da própria sociedade, de modo legítimo, por resultados. ¿Y cómo lidian ustedes con esas presiones y ese estrés? O sea, tenés llamados telefónicos, comentarios y escritos agresivos en los expedientes. ¿Cómo lidias personalmente en situaciones de high stress? Veja, aí é uma coisa muito diferente para cada um. Nós somos um grupo de 13 procuradores e mais 60 pessoas apenas no Ministério Público Federal. Eu tento sempre pensar no contexto, pensar que cada uma daqueles momentos de estresse é como se você estivesse olhando a movimentação de papéis da Bolsa de Valores. Para você que está vivendo, parece uma montanha, mas quando você olha o contexto, aquilo é uma pequena variação do gráfico. Nós sempre buscamos nos assessorar com profissionais da comunicação e pessoas que possam nos dar conselhos e olhar o quadro geral, em vez de apenas o ponto que está diante de nós. Llevan 4 años con la investigación. ¿Cómo lidian con el agotamiento físico? Esse é um problema realmente, porque nós temos uma maratona, mas que vem sendo corrida em ritmo de 100 metros rasos. Além disso, quando você olha para esse caso, lá no começo, nós podemos dizer que a Lava Jato era um carro de corrida acelerado. Agora, depois de um ano, você coloca um engate atrás desse carro. Depois de outro ano, você coloca mais um engate atrás desse carro. Hoje nós já temos vários engates, nós temos um grande passivo. Algumas ações que nós propusemos lá atrás, em 2014, 2015, estão vindo agora para a nossa manifestação. Isso tudo faz parte do passivo e nos impede de avançar em relação a novas linhas de investigação. Dificulta a expansão contínua do caso. Nós tentamos sempre nos renovar por meio do apoio de novas equipes e eu acredito que uma coisa que mais motiva o ser humano, inclusive de acordo com pesquisas comportamentais, psicológicas recentes, é o senso de serviço à sociedade. E isso é algo que existe de modo muito presente, muito forte na nossa equipe. Um senso de serviço, um senso de que nós estamos lá tendo uma posição especial e privilegiada para servir a sociedade. Como é um dia habitual? Olha, um dia habitual é bastante tumultuado. Existe uma coisa que a gente não pode reclamar por lá é monotonia. Por vezes nós temos várias reuniões acontecendo simultaneamente em diferentes salas na Força Tarefa. Nós ocupamos um andar, o 8º andar de um prédio. Nós estamos fora do edifício oficial da Procuradoria da República porque nós fomos crescendo, não cabíamos mais lá. Fomos ocupar metade de um andar no outro edifício, não coubemos mais. Passamos a ocupar um andar inteiro, não coubemos mais. Passamos a ocupar esse andar inteiro e mais outras partes, não coubemos mais. Estamos agora em nova expansão. Então, nós temos muitas reuniões acontecendo, nós temos pessoas correndo de um lado para o outro, precisando oferecer acusações criminais porque estão dentro do prazo, o prazo está chegando, nós temos investigações relevantes acontecendo, existem grupos de experts que estão rastreando mais de 26 milhões de transações financeiras que totalizam mais de 2 trilhões de reais, isso é mais do que o PIB de vários países da América Latina.
existem pessoas olhando documentos, redigindo peças, pedidos de afastamento de sigilo bancário, fiscal, para fazer as investigações avançarem. Existem muitas vezes alguns problemas de comunicação surgindo, acusações falsas, má interpretação das coisas. Então, nós estamos sempre tentando dar atenção para várias frentes simultaneamente. Deltan, esto comenzó en marzo de 2014. Vos en ese momento tenías 33. Março de 34. 34. Isso. Hoy, mirando hacia atrás, habiendo aprendido las lecciones de Lavallato y mirando a los investigadores, a los fiscales que aquí en la Argentina podrían encarar una investigación compleja, no necesariamente del tamaño de Lavallato, pero una compleja. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de estos 4 años y medio? Veja que nós também crescemos com base em experiências anteriores. A experiência do mensalão, que eu mencionei, outros casos brasileiros e mesmo o caso italiano. E essa reflexão sempre é muito útil. Se eu fosse buscar olhar para outros lugares, Argentina e outros países, e olhar para a Lava Jato, ver algumas lições que nós poderíamos aprender, a primeira delas é, sem dúvida, nós precisamos do funcionamento de instrumentos de investigação, especificamente da colaboração premiada. Sem esse instrumento é muito difícil avançar contra a corrupção sistêmica. Nós precisamos também de uma resposta firme do judiciário contra a corrupção quando a liberdade dos réus representa risco para a sociedade, porque eles praticaram centenas de corrupção de modo serial, essas pessoas precisam ser encarceradas, assim como as pessoas que furtam, que roubam, que praticam outros crimes de modo serial são encarceradas. Não deve existir um tratamento privilegiado em relação aos réus de colarinho branco. Além disso, eu recomendaria altamente a criação de forças-tarefas. Uma força-tarefa é a designação de um grupo de pessoas para atuar num caso. Um grupo de pessoas com diferentes especialidades que vão ter diferentes perspectivas sobre aquela mesma investigação. Isso aconteceu em Curitiba e foi uma das razões pelas quais a investigação deu certo. E, é claro, é necessário o envolvimento da sociedade, desde o começo. É necessário que o Ministério Público possa se relacionar com a sociedade por meio da imprensa, porque sem a sociedade nós não chegaríamos a lugar algum. Às vezes as pessoas dizem que a Lava Jato é uma briga de cachorros grandes. Não, não é. Existe lá um cachorro grande e nós somos um cachorrinho pequenininho que vamos lá, mordemos, ele joga a gente para o lado, a gente volta, morde de novo. E a lição que se vem disso é que nós precisamos perseverar, nós precisamos de persistência. Todos nós que atuamos nesse caso, nós tivemos uma série de fracassos contra a corrupção na nossa história. 97 a cada 100 casos de corrupção comprovada no Brasil acabam em plena impunidade. Nós precisamos aprender a lição da perseverança, seguir em frente e tentar mais, tentar de novo e tentar diferente. Viu a série Mecanismo? Eu vi alguns dos episódios e é uma série muito interessante. O personagem central dela não são as pessoas, ali existe muita criação, mas é sim o mecanismo. E depois de 4 anos, o que a Lava Jato identificou em termos de mecanismo? Nós partimos inicialmente do esquema de corrupção na Petrobras, mas a Lava Jato foi muito além da Petrobras. O esquema básico que a Lava Jato identificou é um esquema que muitas vezes está replicado em outros países da América Latina, porque eles são caracterizados por um capitalismo de compadril, como é chamado. É o mesmo tipo de corrupção que afeta os diferentes países da América Latina, em que elites econômica e política se aproximam para trocar benefícios mútuos em prejuízo da sociedade, para saquear a sociedade. O mecanismo brasileiro é basicamente um esquema em que políticos e partidos desonestos escolhem para chefiar órgãos públicos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Uma vez chefiando esses órgãos, essas pessoas vão fraudar licitações e direcionar os contratos públicos em favor de empresas que concordam em pagar propinas em troca de lucros extraordinários. Isso gera muito dinheiro e a questão para a gente entender esses países é para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro tem 2 destinos. O primeiro é o bolso dos envolvidos. Uma outra parte desse dinheiro vai para um destino ainda mais perigoso e grave. Mas como algo pode ser mais perigoso e grave do que o bolso dos envolvidos? Alguém pode nos perguntar. Pode sim, que é o financiamento das campanhas eleitorais. Retroalimentando o processo que a sua vez... Exatamente, Hugo. O que acontece é que propinas acabam turbinando, alimentando campanhas eleitorais caríssimas, fazendo qualquer candidato parecer um anjo. Isso alavanca a permanência dos corruptos no poder. Permanecendo no poder, eles geram mais e mais propinas e essas propinas vão novamente alavancar a permanência dele e das outras pessoas que concordam em participar dos esquemas dele. É um círculo vicioso. Espera,
Nosotros el año que viene tendremos elecciones presidenciales en la Argentina. Y en esa perspectiva, ¿alguna sugerencia? Nós precisamos romper esse círculo vicioso. Isso não vai acontecer sem o envolvimento da sociedade. Às vezes a sociedade se coloca como vítima do passado, vítima de políticos, mas a grande verdade é que nós podemos ter mudança se nós abandonarmos o papel de vítima e nós tomarmos o papel de protagonistas do nosso destino, de autores da nossa história. Nós precisamos fortalecer a sociedade civil. ¿Eres un hombre religioso? Eu sou uma pessoa cristã, sim. ¿Y eso ha influido? ¿Es un factor la fe? Eu acredito que isso tem tudo a ver com a motivação pela qual eu trabalho. Isso impacta o modo como eu vejo o mundo, como eu me dedico certamente a buscar servir as pessoas e a buscar levar uma vida dentro da minha perspectiva justa, não extrapolando limites na minha atuação. Eu acredito que o fim na luta contra a corrupção, esse fim não justifica os meios. Mais ainda, a própria luta contra a corrupção, ela não é um fim em si mesmo. Ela é um modo de alcançarmos um país mais justo e mais próspero. Eldad Nagayón, muchas gracias por acompañarnos. Eu que agradeço, Hugo. Foi um prazer estar com vocês. Gracias. A ustedes, chau. Hasta la próxima.